Ali. Glória a Deus. Vamos orar. Quero compartilhar com vocês algo que o Senhor pôs no meu coração. Pai, muito obrigado pela tua palavra que é a verdade. O que nós queremos como norte para esse ano não é o que os governantes dizem, não é o que a economia fala, não é o que os influenciadores estabelecem, ó Pai, mas é a tua palavra. Nós queremos apoiar a nossa vida, apoiar o nosso caminho, apoiar as nossas decisões na tua palavra para cada um de nós. Eu oro para que em nome de Jesus nesta noite o Senhor fale ao nosso coração, porque eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Só vou pedir para as crianças darem um tempo aí para mim agora, por favor. Depois, na hora que a gente for comer, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Joia. Obrigado. Ao longo desses últimos anos aqui como igreja, eu tenho percebido e tenho tido a experiência de aprender que Deus, Ele fala com a igreja, com um norte profético, com uma direção específica, ano a ano. E nós temos vivido isso. Era algo que eu tinha muita resistência na minha vida pessoal, antes de estar à frente de um ministério. Mas aí, vagarosamente, eu fui entendendo, fui percebendo o Senhor falando, fui percebendo coisas acontecendo ao longo do tempo. Isso tem sido muito especial na nossa vida como igreja. Tudo bem aí, querido? Tudo em paz? Então agora vamos dar um tempo aí, por favor. Agora é sério, vamos falar da palavra. Nós vamos brincar um monte hoje, depois, tá bom? Glória a Deus. Então o Senhor fala ao nosso coração, através da sua palavra, ao longo do tempo. E este ano que nós estamos encerrando foi um ano muito marcante, porque o Senhor trouxe a direção para nós como igreja, de uma ênfase em semear e colher. E nós percebemos que ao longo deste ano, essa palavra se cumpriu nesses dias, nas nossas vidas, em muitas casas, mas principalmente na nossa vida como ministério. O Senhor nos deu tempos de colheita, nós colhemos vida espiritual, nós colhemos comunhão, nós colhemos alegria, e nós colhemos vidas, nós colhemos pessoas especiais que o Senhor trouxe para fazerem parte conosco no ministério, pessoas que vieram congregar conosco, que estavam procurando um lugar para fazer parte, e o Senhor trouxe pessoas extraordinárias, líderes, pessoas com bagagem, pessoas com experiência, e foi tremendo. Recebemos pessoas novas, foi o ano de maior número de batismos que nós tivemos na história da igreja. Tivemos batismos de jovens, foi tão especial aquele dia com tantos jovens que estão aqui sendo batizados, fazendo parte, e o Senhor nos deu uma colheita. Então, quando chegou no final desse ano, eu estava muito mais ousado em orar, em buscar no Senhor algo como uma direção para a nossa vida neste ano. Já comecei a compartilhar hoje de manhã. Você que não estava de manhã, por favor, veja a ministração dessa manhã, assista o vídeo, porque aquela é a primeira parte desta, que é a segunda parte. Não que essa daqui vai depender daquela, ela vai ser complementar àquela, mas se você receber os dois conteúdos, vão ser muito importantes, porque o que nós cremos que o Senhor tem para nós para este ano é um ano de restituição. Restituição é uma palavra que tem estado no nosso coração, esse sentimento emergiu na intercessão também, e nós estávamos discernindo como isso pode operar nas nossas vidas para este ano. Então pode substituir a arte, assim que for possível aí na house. A nova arte agora fala de restituição. E eu falei rapidamente, só para colocar na mesma página, que o Senhor, esta ideia, ou esta impressão é baseada no caráter de quem Deus é. E aqui está. O Senhor, Ele é um Deus de recompensa, o Senhor é um Deus de vingança, e o Senhor é um Deus de restituição. A recompensa, nós falamos, são os galardões pelos nossos trabalhos, por aquilo que nós fazemos para Ele, através da ação do Espírito Santo em nós, as boas obras que Ele preparou para nós. Ele nos chama a servi-lo e Ele nos recompensa por servi-lo. Mas o Senhor também é um Deus da vingança. E quero até ser mais claro, se eu não fui claro hoje de manhã, eu usei o exemplo de que o olho por olho, dente por dente, era para ter um equilíbrio, uma proporção. Então se alguém dava um soco no olho da pessoa, a pessoa não vai quebrar a cara do outro, era um soco no olho só. Se quebrou um dente, era um dente só. E os seres humanos trabalham muitas vezes com ira e com fúria, e a vingança era desproporcional. Agora não é que nós temos que ser desta maneira, nós temos que ser como Jesus nos diz, nós entregamos os nossos direitos ao Senhor. Se pedem a capa, nós damos também, pedem a túnica, damos a capa. Se pede para dar uma milha, damos duas. Se batem numa face, damos a outra. Por quê? Porque nós cremos que o Senhor, Ele é o Deus da vingança a favor daqueles que entregam os seus direitos a Ele. E Ele é o que realmente vinga os que são dele. É um texto literal de Romanos: minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Mas nosso papel é orar pelos nossos adversários, os que nos maldizem e perseguem.
Então o Senhor, Ele trabalha de maneiras distintas nas nossas vidas, e nós precisamos então entender o caráter de quem Ele é, para fazermos aplicações dos textos da Bíblia ao longo do tempo na nossa vida. Ele age de uma maneira clara. Quando a gente fala de restituição, então, não é que agora acabou o tempo de colheita e nós não vamos colher mais nada nesse novo ano, muito pelo contrário, continuamos com aquilo que semeamos, continuamos colhendo e vamos ampliar as nossas semeaduras e vamos crescer, porque esse é o sistema de Deus. O sistema de Deus, ele é agrícola, semear e colher é o sistema do reino de Deus. Mas nós vamos entender agora que o Senhor está também nos chamando a um tempo que nós podemos esperar restituição de coisas que se foram perdidas ao longo da vida. Isso é interessante porque toda a Escritura ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, para que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então na palavra de Deus nós encontramos testemunhos, na palavra de Deus encontramos ensino, na palavra de Deus encontramos doutrina, na palavra de Deus encontramos profecia. Então todos os conteúdos que nós encontramos na Bíblia são úteis para a nossa vida e nós vamos receber de acordo com a característica de cada um deles. Restituição, não existe a doutrina da restituição, não há um ensino diretamente claro sobre, eis que vos digo, restituição é assim, assim, assim. Mas o que nós encontramos na Bíblia são personagens bíblicos que encontraram textos, que encontraram experiências, que nós encontramos textos que nos mostram como Deus operou nas vidas, trazendo restituição. Como o Senhor se manifestou estabelecendo justiça, como o Senhor se manifestou trazendo uma grande inspiração de figura, para que nós possamos olhar o que aconteceu na vida dessas pessoas, aprender com a maneira que o Senhor agiu e esperar que Ele venha agir na nossa. Agora o Senhor claramente, Ele fala em alguns momentos na vida da Bíblia, eu restituirei. Esse texto, restituirei os anos consumidos, eu peguei como uma inspiração geral, porque o Senhor diz que vai restituir anos. Se Ele vai restituir anos, isso pode ser muito mais importante do que finanças, isso pode ser muito mais importante do que coisas, porque se o Senhor fala através de tempo, ninguém consegue comprar tempo, mas o tempo perdido na vida muitas vezes é uma grande tragédia, que muitos vivem e ficam se remoendo por muito tempo. Se eu tivesse tomado aquela decisão antes, se eu tivesse, por exemplo, entregue a minha vida a Cristo antes. Muitas pessoas ouviram o Evangelho por muito tempo, demoraram. Outros demoraram para decidir servir a Cristo depois de convertidos. Outros demoraram a decidir converter o bolso a Cristo. Outros decidiram servir ao Senhor com mais intensidade. E o tempo que se perde, muitas vezes é a maior tragédia na vida do crente. Porque nós não deveríamos perder tanto tempo, deveríamos entender o tempo. Nós somos chamados como aqueles da tribo de Issacar, a entender os tempos e ajudar os nossos irmãos a entender o que estava acontecendo. Compreender os tempos faz parte da nossa vida com o Senhor, do nosso chamado com Ele. Então, quando nós entendemos que o Senhor é um Deus de restituição, até mesmo de tempo, nós podemos entender que Ele pode restituir qualquer coisa. Nós vemos exemplos na Bíblia de pessoas em situações extremas, que experimentaram uma grande manifestação de restituição do Senhor. Então de manhã eu falei muito sobre o fundamento da restituição, e falei sobre o aspecto de que nós precisamos decidir crer em algum momento nas promessas do Senhor, crer em uma palavra que o Senhor traz para nós e nos aquece o coração. E quando fazemos isso, nós precisamos perseverar naquela posição até que aquilo se cumpra, e que esse trajeto entre a revelação de estabelecer a fé numa promessa até recebermos o que Deus tem, chama esperança. E eu compartilhei dos prisioneiros da esperança nas masmorras da espera pela fé, dos que ficam, como nos diz Zacarias, presos na esperança até que venha. Ninguém me tira desta posição. Mas hoje à noite eu quero compartilhar um outro aspecto, que é o aspecto do que acontece na vida daqueles que estão crendo que o Senhor vai fazer algo extraordinário, mas estão presos, estão cativos, estão desanimados. Porque com certeza, muitas vezes a luta é grande. E o texto que eu quero trazer para vocês é o texto de Isaías 42, versículo 22. Esse texto ele traz
algo que é totalmente contrário àquilo que nós recebemos do Evangelho. Então o profeta está dizendo: não obstante, este povo é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas, escondidos em cárceres, são postos como presas, e ninguém há que os livre por despojo, e ninguém diz: restitui. Que coisa! O povo cativo, o povo enlaçado, o povo preso, o povo então depressivo, postos como presa. E quando nós vemos Isaías 61, que o Senhor Jesus, ele usou como figura para declarar em Lucas 4, ele diz o quê? Que o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para proclamar liberdade aos cativos, recuperação de visão aos presos, libertação e o ano aceitável do Senhor. Então, como é possível alguém que um dia conhece a Cristo, ficar com a sua vida presa em cadeias, se sentir roubado e ficar ali refém de situações, sem entender qual é o seu chamado, sem entender qual é o seu papel, sem entender qual é a nossa relação com Deus como nosso Pai, com as suas promessas, com os seus recursos, com a sua obra em nós? Isso não significa que nós não vamos passar por lutas no dia a dia. Claro que vão. O Senhor Jesus, ele deixou isso claro. O dia da tempestade, não se vier, mas quando vem a tempestade, se a nossa casa está na rocha ou está na areia, será revelada. Mas haverá o dia da adversidade. Nós vivemos num mundo caído, vivemos num mundo injusto, vivemos num mundo em que o Senhor vai refazer todas as coisas, porque cada vez mais não tem conserto. Mas nós que conhecemos ao Senhor, nós que conhecemos a sua palavra, nós que temos o poder da oração, nós que temos a revelação do Espírito Santo, nós devemos saber quem nós somos em Cristo. Somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros com Cristo, somos herdeiros das suas preciosas e muito grandes promessas, acessamos recursos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, que nós podemos receber então para a nossa vida diária, para funcionar nas nossas questões do dia a dia natural da vida, de trabalho, de família, de luta contra questões da política, de luta contra questões de relacionamentos, e encontrar um ambiente totalmente em paz e tranquilo nas igrejas. Todo mundo é bom nas igrejas, não tem problema nas igrejas, em nome de Jesus. Por quê? Porque nós estamos sendo transformados, sabemos quem somos, nós entendemos que estamos todos crescendo na fé, estamos todos desenvolvendo a nossa salvação, estamos todos a nossa trajetória, recebendo revelação e entendimento, tendo vitória, precisando da oração de alguém quando estamos caídos, e por outro lado nos levantando para ajudar o outro quando vemos alguém na mesma situação. E esta experiência de ser cristão prescinde de que nós tenhamos uma revelação completa de quem somos, e de que, entre outras coisas, e principalmente, quem Deus diz que nós somos. Então, se o Senhor diz que Ele pode restituir até mesmo anos perdidos, se nós vivemos pela fé, nós temos que dizer: eu creio que isso é possível, eu creio que o Senhor pode operar de uma maneira rápida e rasteira na minha vida, restituindo coisas que estavam fora do meu controle. Eu sempre brinco: quanto tempo leva para se construir uma igreja de 8.000 pessoas? Talvez 50 anos. Mas em Atos 3 e 4, 2 pregações. Pedro pregou uma vez 3.000, pegou outra vez 5.000. Então me parece que Deus pode restituir o tempo numa igreja de uma maneira assustadora e assombrosa, com 2 pregações cheias do poder do Espírito Santo. Deus não tem problemas com o tempo. Nós temos problemas quando nós não cremos que Deus pode operar fora do tempo e além do tempo, a partir da eternidade, transformando circunstâncias nas nossas vidas. Então nós precisamos saber quem somos em Cristo, precisamos entender que ficar cativos e prisioneiros nas cavernas e nas masmorras da tristeza do passado, da depressão das perdas, das faltas de pessoas que nos feriram, relacionamentos quebrados, tragédias profissionais, tragédias financeiras, mas eu não quero colocar só em questões materiais, mas em tragédias espirituais, de não termos sido ainda quem Deus nos chamou para ser, e o tempo vai passando. Nós precisamos entender que Deus quer nos restituir tempo, e que Ele quer nos libertar destas cadeias, Ele quer nos libertar destes cativeiros, Ele quer nos libertar desses lugares de depressão, porque o reino de Deus é de alegria e paz do Espírito Santo.
Então esse tem que ser o nosso fundamento de vida. Nós temos que estar então na alegria do Senhor, que é a nossa força. Temos que entender os recursos que estão dispostos a nós e abraçá-los pela fé. Porque não necessariamente as coisas precisam mudar para nós vivermos o melhor, mas nós precisamos decidir mudar nós, até que tudo mude, desde que nós tenhamos provisão na palavra. E esse é o principal fundamento. Não adianta fé na fé, não adianta pensamento positivo gospel, não adianta força do pensamento. Nós que conhecemos a Cristo, nós precisamos depositar nossa fé na palavra de Deus. Afinal, nós decidimos um dia que nós cremos que se entregamos a vida a Jesus Cristo, Ele agora é o nosso Senhor e nós temos vida eterna. Então nós temos uma certeza, uma convicção, já lançamos a vida futura no Senhor, porque cremos nesta vida eterna. Muito mais então temos que crer e experimentar a bondade do Senhor no dia a dia da nossa vida, trazendo para hoje o acesso à vida eterna, que é o acesso àquilo que a palavra de Deus nos oferece como recurso. Agora, aqui há uma coisa muito interessante, porque essa situação está calamitosa. Todos ali estão cativos, todos estão roubados, saqueados, enlaçados, escondidos, postos como presa. E o que as pessoas estão fazendo quanto a isso? Nada. Estão lá, se lamentando. Estão lá, olhando um para o outro. E ninguém diz, restitui. Todas as coisas no reino de Deus são criadas através de palavras. A nossa oração é uma palavra falada, mas quando nós declaramos a palavra do Senhor, nós estamos dando voz aos recursos que o Senhor mandou registrar para nós. Uma Bíblia de papel aberta na porta da sua casa não tem poder nenhum, eu sempre falo. Mas a Bíblia na sua boca é a boca de Deus, é a voz de Deus, é a palavra de Deus sendo declarada no mundo do Espírito e liberando o seu poder criativo e liberando os seus efeitos. Quando Josué foi chamado e ele estava apavorado, o que ele recebeu do Senhor? Não cesses de falar deste livro da lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Então o que tem que acontecer na situação que nós estamos vivendo, muitos de nós, em que as coisas estão complexas? Nós temos que fazer o quê? Falar, restitui o que é meu, em nome de Jesus. Só que muitas pessoas confundem isso como se fossem os crentes falando para Deus, faça isso. E muita gente fica confundida com isso, e não fala, porque é claro que nós não somos loucos de falar que temos que falar com Deus dessa maneira. Com Deus nós falamos com reverência, como um pai, falamos com o Senhor, o Deus do universo, falamos como um amigo. Dependendo da oração, nós vamos encontrar a Deus de uma maneira se revelando a nós. Mas o restitui não é para Deus, mas o restitui é para quem está prendendo o que está retido, quem está de posse do que nos foi roubado. E a palavra de Deus diz que o ladrão, quando é pego, ele tem que devolver 7 vezes mais. A palavra de Deus, então, ele fala que nós temos que dar ordens ao mundo do Espírito. Nós somos chamados a falar, somos nós que expulsamos demônios pela nossa ordem espiritual, porque Jesus nos mandou expulsar demônios, impor mãos e curar enfermos e pregar o Evangelho. Esse é o nosso papel. Então, se há algo retido na sua vida, que é injusto estar retido, porque há provisão na palavra para você, não adianta você ficar parado se lamentando, esperando, cativo, preso. Você precisa se levantar e começar a falar, restitui agora em nome de Jesus, porque essa é a palavra do Senhor para a minha vida. Eu sou livre, você não pode mais prender minha alma em cativeiro, eu não vou mais ficar depressivo, esperando e me lamentando do que aconteceu no passado. Eu vou me levantar e vou falar, acabou hoje em nome de Jesus. Neste ano eu vou me levantar contra essas áreas paralisadas na minha vida, eu vou me levantar contra essa situação que não mudou até agora. A partir de hoje muda, aquilo que eu perdi, aquilo que me foi roubado, me seja restituído em nome de Jesus, porque o Senhor me dá esse recurso, e porque eu posso ver pessoas na Bíblia que experimentaram algo extraordinário, de formas de restituição que o Senhor tem, e tem tantas, que não dava para eu pregar de manhã e de tarde, neste domingo. Nas primeiras quartas-feiras do mês eu vou trazer um pouco mais sobre restituição. Eu quero fazer um documento e vou publicar no nosso grupo, porque nós precisamos nos inspirar em fatos da Bíblia, para nós sairmos da nossa mente racional e acessarmos a nossa mente espiritual, que se move pela fé. Tenho falado, gostei dessa frase, nunca uma ação lógica e racional
gerou um milagre. Está certo? Algo racional e lógico gera o quê? O que é racional e lógico? O que qualquer pessoa pode fazer com o seu braço. Mas gerar um milagre é algo completamente fora da nossa lógica, como o Senhor muitas vezes ao longo do texto da Bíblia exortou pessoas a fazerem. Pedro decidiu sair para andar sobre as águas, Moisés abriu o mar, Jesus falou com um morto para ele levantar e andar, ele falou com uma figueira para ela secar e ela secou. Jesus falou com a lepra, ela foi embora. Jesus falou com a cegueira, ela voltou, trouxe a vida, a visão voltou. Essas atitudes são completamente irracionais e ilógicas e geraram um milagre. Você está entendendo? Aquela senhora curvada que entrou na sinagoga, qualquer pessoa que olhasse para ela ia recomendar um ortopedista ou uma cirurgia de coluna, mas o Senhor Jesus expulsou o espírito de enfermidade que mantinha aquela senhora cativa. O lógico não geraria o milagre. O milagre foi gerado porque Jesus viu além da lógica. Meu querido, minha querida, eu quero nos convidar, nós todos como igreja, para nesse ano, abrirmos acesso para irmos além da lógica, desde que fundamentados na palavra de Deus. É um tempo de restituição. Eu tenho crido, nós temos orado sobre isso. Hoje de manhã, quando eu compartilhei essa palavra, a primeira parte, muitas pessoas falaram comigo de como isso estava abrindo os olhos para um novo tempo. E eu quero que você possa ter os seus olhos abertos para um novo tempo. Eu recomendei que as pessoas separassem um tempo para pensar rapidamente. Se eu pensar para você, qual foi a coisa mais importante que você perdeu na sua vida? Alguns de vocês rapidamente terão, porque está aí pulsando. Mas não pensa no carro, vai ser uma bênção o carro. Não pensa só no dinheiro, vai ser uma bênção restituir. Eu tenho muito dinheiro para restituir, eu tenho dinheiro que foi roubado, eu tenho coisas que aconteceram na minha vida que se perderam, e eu espero restituição do Senhor. Mas entenda, o que o Senhor quer para nós é uma restituição que toque a eternidade. Então, se Ele vai restituir recursos, é para usar os recursos para a expansão do reino, para usufruto na casa, claro que sim, fazer a viagem, claro que sim, mas se for só isso, é uma pobreza, é uma miséria, pensar em recursos só para satisfazer o que é passageiro, porque o tempo está acabando. Mas eu estou buscando os recursos que estão retidos, para usar para a glória de Deus, para fazer a diferença no tempo que eu vivo, para alcançar as pessoas que o Senhor tem para a minha vida. Esta é a obra que o Senhor tem e que Ele espera para nós, essa é a restituição que vai glorificar o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês, nessas semanas seguintes, alguma coisa acerca de personagens da Bíblia que experimentaram coisas tremendas de restituição. Mas a minha grande batalha nesse dia de domingo de hoje, desse último dia do ano, é pedir que você se permita abrir a sua mente, abrir o seu entendimento, sair da sua lógica exclusiva e racional que você tem em todos os lugares que você deve usar. Mas quando nós estamos falando de algo espiritual, de algo profético, de algo sobrenatural, é necessário que você permita-se ser contrariado no seu pensamento pela palavra de Deus, não pela manipulação de pessoas que fazem isso usando a religião, mas pela verdade do texto da palavra. Quero te encorajar a decidir se levantar e falar: acaba isso hoje na minha vida, em nome de Jesus. Essa situação de prisão, de tristeza, de depressão, de cadeia na minha vida, coisas paralisadas, coisas do meu passado que me impedem de caminhar para frente, acabem neste ano em nome de Jesus, para que o Senhor possa restituir o que está preso nesse cativeiro. Essa é uma decisão de fé, essa é uma decisão de revelação pelo Espírito Santo, esta é uma ousadia diante do Senhor, e Ele vai agir, porque Ele vela para cumprir a palavra dEle. O Senhor tem compromisso com a palavra dEle. O que está na Bíblia são recursos para nós usarmos pela fé em oração, para que o Senhor possa cumprir o que Ele disse que fará. E eu quero encorajar você a neste ano experimentar dias de restituição de coisas paradas, dias de restituição de coisas que se perderam, dias de lembranças de coisas que ficaram paralisadas, para o Senhor trazer de volta para a glória dEle, para que você se alegre nele, para que você tenha um testemunho poderoso para compartilhar para as pessoas, de ver, esse é um Deus vivo que está agindo hoje, esse é um Deus que não está morto, a palavra dele é a verdade, Jesus Cristo é o acesso ao Pai, a Bíblia é real, poderosa, e opera na vida daqueles que decidem se render a ela, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Você pode dar um amém? Em nome de Jesus. Se nós concordarmos nisso, não há limites para o que nós podemos fazer como igreja neste ano.
Porque se cada um de nós começar a ter experiências com o poder de Deus na vida pessoal, isso vai impactar as pessoas ao redor, vai impactar os seus familiares que Jesus está vivo, vai impactar as pessoas que você trabalha com elas porque Jesus está vivo, vai impactar a sua vida espiritual, porque você vai poder usar coisas maiores e mais altas do que você viveu até hoje, porque é para lá que o Senhor nos chama para viver. Que seja um ano especial na nossa vida, que seja um ano de restituição, mas não pare a colheita não para, que ela não acabou porque encerrou o ano, isso aqui é só uma convenção humana, não faria a menor diferença eu pregar essa palavra no mês que vem ou mês passado, nós não podemos ficar presos nessa coisa pagã, paganismo que está misturado nessas festas de fim de ano. A igreja tem que saber muito bem quem nós somos em Cristo. Sim, nós podemos comemorar aqui um fim de ano e um novo ano, porque o ano civil do Brasil opera assim, mas não é assim que opera o ano de Israel, não é assim que opera o calendário do Senhor. O Senhor tem datas diferentes para cumprir, mas aproveitamos esses dias, aproveitamos esses momentos e aproveitamos esses tempos para tirar vantagem e sair então nesse 1º de janeiro, já lançados, Lançados, eu estou falando que os homens vão entender, mas também as mulheres que gostam de Fórmula 1, a Fórmula 1 ficam todos os carros parados, ali acelerando, aí sai a luz e os caras saem. Mas na Fórmula Indy os carros saem lançados, eles já vêm em velocidade, e eles agora vão lançados e vão embora. Nós vamos sair lançados neste ano em nome de Jesus. Eu sei que tem muita gente viajando ainda, está tudo bem, eu sei que você vai tirar férias um pouquinho, vai passear, tudo bem, mas não tire férias de Deus, não tire férias da igreja se você estiver aqui, venha na quarta-feira, porque nós vamos começar a orar sobre restituição, eu vou falar um pouco mais sobre isso, e você precisa então decidir, sair dos cativeiros em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Pai, eu te louvo pela tua palavra, que é a verdade. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é o Deus de restituição. O Senhor é um Deus de recompensa e de vingança. O Senhor é um Deus abençoador. Todas as coisas são tuas. E o Senhor nos permite usufruir de tudo o que é teu nas nossas vidas. Pai, o Senhor tem chamado e propósito para fazermos a diferença nesse tempo, nessa geração em que vivemos. Pai, o Senhor nos plantou nesta época, neste ano em que vivemos como igreja. Tudo isso, nada foge do teu controle, mas nós queremos agora, cada vez mais, entender os recursos que o Senhor tem disponíveis para nós, para que nós possamos avançar em fé e para que a nossa fé glorifique o teu nome, porque em fé nós agradamos ao Senhor. Quando nós cremos na tua palavra, nós agradamos ao Senhor. Quando nós pomos a tua palavra em prática, nós agradamos o Senhor. E nós queremos ser uma igreja que te agrada, queremos ser uma igreja que é transformada, queremos ser uma igreja cheia de poder do Espírito Santo, cheia de palavra, cheia de poder, cheia de fundamento, ó Pai, de princípios da tua palavra, mas cheios de poder que nos transforma, que nos faz ir além daquilo que nós podemos ir com o nosso próprio braço. Então seja o Senhor, ó Pai, o nosso Senhor. Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja, Ele é o fundamento dessa igreja, mas Ele também é a cobertura desta igreja. Jesus é a pedra de esquina, nós somos os coerdeiros com Ele, somos irmãos dEle, o Senhor é o nosso Pai. Que essa revelação da família do céu seja revelada pelo Espírito Santo a cada um de nós. Nós não somos religiosos, mas nós somos família, nós fazemos parte e nós queremos aprender mais do Senhor neste tempo. Abre nosso entendimento, liberta nossa mente, repreende toda a opressão do mundo em que vivemos, que tenta se levantar contra nós e paralisar a fé, paralisar a ousadia, paralisar no dia a dia. Nós rejeitamos paralisia, nós rejeitamos impedimento, rejeitamos aquilo que é contrário à tua palavra e decidimos andar com o Senhor para a tua glória, em nome de Jesus. Fala conosco, dirige-nos e conduz-nos, ó Pai, porque é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. Então é o seguinte, nessa semana